Olá, família Namu! Bem-vindos a mais um vídeo e hoje delicioso, gente! Nós vamos falar de doces saudáveis e alimentação viva. E para nos explicar um pouco sobre isso, está aqui comigo a Cléo Martins, que abandonou o ambiente corporativo, que ela falou que é muito hostil, também acho, para se dedicar ao que faz bem a ela, ao que faz os olhos dela brilharem, que é culinária saudável. Então, ela estudou alimentação viva nos Estados Unidos, fez diversos cursos especializados em alimentação saudável, foi premiada 2 vezes em concursos em Lisboa, concurso de culinária. Hoje é escritora e chefe em alimentação natural, culinária artística, conselheira em educação da saúde através do Sprout Raw Food em Roswell, na Georgia, Estados Unidos. Enfim, é muito título, né, menina? E muita simplicidade. Ai, que bom. Porque a comida de verdade é muito simples, né? Então, e eu queria saber essa coisa da alimentação viva e do docinho, docinhos saudáveis, como me explica tudo. É porque quando a gente pensa em doce, a gente pensa só em gordice, né? Menina, açúcar, leite condensado, creme de leite, né? Sim. E aí, dentro desse conceito de alimentação viva, a gente não cozinha nada. E a gente consegue trazer esses docinhos. Mas aí, fazendo uma introdução, para quem nunca ouviu falar em alimentação viva, é a alimentação crua, é aquele alimento que a gente come ele in natura ou minimamente processado por nós. Aí chega no inverno, vou comer tudo frio? Não, nós podemos amornar. O importante é não aquecer acima de 42 graus para não perder enzimas. Então, muita gente conhece a alimentação viva também como alimentação enzimática. Isso é assim, assunto para falar muito. Então, focando nos docinhos, trazendo para os doces saudáveis, então, em substituição a esses ingredientes, nós usamos frutos secos e usamos, assim, as frutas que nós desidratamos. O que a gente encontra pronto? Damasco, ameixa, uva passa, tâmara. A tâmara, assim, é super coringa porque ela é neutra. Então, você pode colocar em qualquer preparação que ela, o sabor dela vai trazer só o doce. Não vai trazer um sabor como é o caso da ameixa. Entendi. Né? E nós podemos desidratar também. Então, a gente pode desidratar banana, manga, as frutas da safra. E elas vão trazer o doce para essa preparação nossa. Entendi. E os docinhos convencionais, quais que a gente pode substituir? Eu imagino com um sabor diferente, mas com cara de, por exemplo, brigadeiro. Existe algum? Sim, dentro da alimentação viva a gente vai usar, para fazer, no caso especificamente do brigadeiro, a gente vai usar o cacau puro, não é necessário ser nibs de cacau porque é muito forte, né? A castanha do cacau pode ser o cacau em pó, mas ele sem mistura, sem açúcar, e ali você pode colocar um pouco de suco de laranja, um pouco de leite de coco, e aí você adoça com essa tâmara, com essa uva passa, com aquilo que você quer. Então você tritura esses ingredientes todos juntos, vai ficar um sabor muito mais intenso que o sabor do brigadeiro convencional. Então, ou seja, o primeiro passo é pensar assim, quando eu estou comendo esse doce cheio de açúcar, que delícia! Mas lá dentro não é uma delícia, lá dentro assim, é extremamente destrutivo para o seu organismo. Então, para você levar isso para o mais saudável, é pensar, eu estou comendo outra coisa, não é um brigadeiro. Claro. É, por exemplo, uma trufa. Né? Sim. Porque a trufa ela tem um sabor mais intenso. Aí para a criança, ok, tem as versões que são mais suaves. A gente pode fazer um beijinho, aí coloca o coco ralado, vai colocar, eu gosto de colocar nesse caso a uva passa branquinha, que aí deixa mais clarinho. E com esses 2 ingredientes a gente já tem um beijinho. E o brigadeiro. Gente, uma festa de criança saudável, né? Hoje em dia existem muitas crianças com restrição alimentar, né, Cléo? Muitas alergias. Mas não só isso, a gente ensinar para os filhos que existe uma maneira de ser gostoso, né, e nutrir ao mesmo tempo, né? A festa, imagina que exemplo você ter uma festa ali com beijinho e brigadeiro saudável. Então, o que eu penso é assim, numa festa já é diferente, porque são outros convidados que estão vindo, e aí você impor para esses convidados, eu acho que não é bacana. Então, faz um meio a meio. Então, você pode ter ali um pouquinho, bem pouquinho, do convencional e um monte desse outro bem saudável, com uma apresentação linda, sabe? Que a pessoa vai ficar curiosa. Claro, e é o que eu falo, sim, e aí eu falo nas aulas, falei, gente, vocês não, essa coisa de eu estou descobrindo um outro universo, querer empurrar isso para o filho, para o marido, para a esposa, não. Você simplesmente coloca o convencional que você está habituado a preparar do lado, coloca esse que você aprendeu, dá o seu exemplo, tira um, sai comendo, não olha para trás, a pessoa fica curiosa, faz isso quando ela estiver olhando, né? Ela fica curiosa, ela vai lá e experimenta. E aí, sabe, já ganhou.
É uma boa transição dos convencionais para os saudáveis, isso. né, Cléo? Então, assim, dentro de casa, essa é a melhor forma de fazer a transição. Não tira nada, só acrescenta coisas e vai diminuindo esse convencional. Numa festinha, a mesma coisa. Não priva as pessoas, não priva os convidados que já estão habituados a ir em festas e ter essas gordices todas. Entendi. Então mas faz em quantidade menor e faz esses outros também. Né? Como que seria um cardápio bacana de uma festa? O que você colocaria assim de salgadinho, de frutas e docinhos? Como que Pensando aí num aniversário infantil? Infantil de 4 a 8 aninhos, Pode alguma coisa ser, nesse sentido. Então, aí vão entrar esses docinhos. Né? Brigadeiro e o beijinho saudável. Brigadeiro, beijinho, você já deu a dica, cajuzinho. Cajuzinho? Cajuzinho. Dá para fazer todos os docinhos que a gente tem ele na forma convencional, dá para fazer o fake dele. Eu sempre chamo de fake. E aí, saindo da alimentação viva, tem a biomassa de banana verde, que é um mega alimento probiótico, prebiótico. Inclusive, essa semana a nossa aula foi de biomassa. Então, com a biomassa, já dá para preparar esses docinhos muito próximos daquilo que é o convencional. Porque qual é a diferença quando você vai para a alimentação crua? São as texturas, que são muito diferentes. É muito crocante e o docinho geralmente é aquela coisa macia. Então, com a biomassa a gente já consegue essas texturas. Então, assim, a sugestão é você tentar usar ingredientes que sejam mais familiares. Então, ir lá e conhecer o aniversário daqui a quanto tempo? Daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses, você vai fazer, você vai contratar alguém, mas antes conheça esses ingredientes. Assim, eu acho a biomassa um super alimento mesmo, para coisas doces, salgadas. Então, para salgados dá para usar ela também. Né? Sim. Então, aí a pessoa vai experimentar ela primeiro, vai sentir, para depois não ter surpresa das pessoas saírem dali e irem comer em algum lugar. Porque é comum acontecer isso em festa infantil. A pessoa chega, ela não encontra nada, porque ela não sai de dentro da caixinha dela, né? Ela não se dá a oportunidade de experimentar esses outros sabores, e aí ela vai para a rua comer alguma outra coisa depois. Entendi. Então, sempre dando a opção. Tá. E eu quero saber, Cléo, para quem quer empreender nesse assunto, eu quero saber também do armazenamento, eu quero saber um monte de coisa, mas eu quero te falar que a gente tem no NAMU um curso de sobremesas saudáveis, gente, veganas, incrível. Então, para quem tiver a oportunidade de entrar aí no NAMU Cursos, olhar todos os nossos cursos, tem muito curso e você pode inclusive assinar anualmente, tá? Você pode ter 40 cursos aí para se deliciar, yoga, pilates, horta e alimentação saudável, óbvio. E a Cléo, espero que ela venha fazer um curso conosco, mas enquanto isso, me conta, Cléo, armazenamento de um docinho saudável. Assim, vamos pensar primeiro nessa coisa do empreender, né? Isso, boa, então, porque aí o empreendedor ele precisa de uma quantidade enorme de material e como armazenar isso e como começar essa história. Quem quer fazer um buffet saudável, olha que chique. Imagina que a pessoa está começando agora, realmente ela não tem nada, então ela vai começar no espaço dela, pegando pequenas encomendas, mas ela vai ter que fazer aí um investimento em equipamentos. Se a versão for essa realmente de coisas cruas, que está aumentando muito esse mercado, então vai precisar de um bom liquidificador, um bom processador. Quando eu digo bom, é assim, que ele tenha um motor potente. Entendi. Porque são coisas mais pesadas, densas, uma cremosidade assim. Amêndoa, né, menina? É super difícil fazer um creme de amêndoa, mas é super possível. Sim, é muito possível. Depende da sua máquina, né? Sim, exatamente. Então, inicialmente, fazer esse investimento. Aí, depois, você, na hora que for apresentar esse cardápio, tentar não apresentar os dois juntos, porque tem gente que quer saber, mas qual é o preço do convencional, qual é o preço do saudável? O que vai de ingrediente no convencional, o que vai de ingrediente no saudável? Já tentar conversar com a pessoa antes, sentir qual é o caminho para você fazer a apresentação de um produto só para ela. Não apresentar os dois para ela ficar comparando. Lógico, dando ênfase para o saudável. Dá ênfase sempre para o saudável. Porque normalmente as pessoas iniciam pelo convencional. Sim. Elas tentam por aqui, mas como é uma coisa nova, elas têm dificuldade, elas acabam caindo aqui. Então já está neste caminho aqui, já pegou algumas encomendas, então depois vai direcionando. Aí as coisas acontecem mais facilmente. É uma boa dica. É uma dica mais suave para fazer essa transição também. Sim, né? Toda transição ela tem que ser suave. Nós não adquirimos os nossos hábitos de ontem para hoje. Então, a gente não vai mudar de hoje para amanhã. O nosso pensamento, a nossa forma de estar no mundo, é uma coisa que a gente foi construindo. Então, para desconstruir isso, leva tempo também. E aí, quando a gente está vendendo um serviço, um produto para outra pessoa, a gente tem que respeitar o tempo dela. E aí, de forma suave.
né? Claro. Então, ou seja, você já conseguiu então agora ter um cardápio, faz pequenininhos, amostras, a hora que a pessoa chegar, tem a degustação para ela e com uma apresentação muito bonita, a gente começa a comer com os olhos. Claro. Então, assim, se a apresentação não estiver bonita, e a alimentação saudável ela é absurdamente saborosa, absurdamente saborosa. Muito bom. Mas quando a pessoa só come fast food, ela não consegue achar isso aqui saudável porque ela tem assim, Saboroso, né? Ela não consegue achar delicioso como... isso. Ela vai achar saudável, mas não vai achar saboroso. Ela não consegue achar saboroso porque tudo que é industrializado tem sal, açúcar e gordura. Isso vicia o paladar. Então, ou seja, essa pessoa precisa de chegar num momento que ela chegue à conclusão que precisa de mudar a alimentação dela. Mas você que está trabalhando, que está empreendendo, as pessoas que te procurarem já serão pessoas já com essa abertura. Então, assim, fica mais fácil o caminho, né? Mas a sugestão é iniciar dentro de casa, sentir as dificuldades dentro de casa, aprender a lidar com elas para depois aprender a lidar lá fora e não ficar, né, decepcionado. Eu vou ter que mudar meu ramo, vou ter que voltar lá para o convencional, não queria. Então, tenha todas as dificuldades no ambiente familiar, com os amigos e aí depois vai para esse outro lado. Para não ter frustrações, né? E sempre tem, porque negócio, assim, independente do que a gente faça na vida, a gente tem que sempre ir ajustando, né? Claro. A gente não consegue traçar uma linha reta e ir, né? Sim. E aí, com relação ao armazenamento, eu não sei como é o armazenamento do convencional. Eu não faço a menor ideia. Que bom! Eu imagino que o convencional você possa deixar, assim, exposto, né, coberto, porque ali tem conservante, tem tudo, né? Uma coisa que dura 2 anos na prateleira, então você leva para casa, vai usar aquele ingrediente e vai transformar numa coisa que vai durar 2 anos. Sim, Essa sim. é a ideia que eu faço. Já esse natural, principalmente se estiver usando oleaginosa, você vai armazenar num freezer. Congelar. E depende, por exemplo, as trufinhas ficam deliciosas porque elas não congelam, elas continuam macias e geladinhas. Agora, se são os docinhos, se é um bolo, alguma coisa assim, vai para a geladeira, sempre para a geladeira. Porque a oleaginosa, depois que a gente quebra a castanha, ela começa a oxidar. Então, leva para a geladeira. Entendi. Então, ou seja, tem que ter... Eu ensino os alunos que eles não devem ter armários, eles devem ter geladeiras para armazenar praticamente tudo, sabe? Qualquer tipo de gordura, geladeira. As farinhas, geladeira também. Entendi. E, bom, eu pensei aqui num docinho com aveia e tal, mas e o glúten? E quem tem essa restrição a glúten? Então, aí hoje também está muito na moda as pessoas, eu não quero comer glúten. E ela nem tem alergia nenhuma, porque ela acha que emagrece. Então, assim, eu acho que é importante falar nas pessoas que realmente têm essa alergia, que é um celíaco, que tem que passar longe de tudo isso. Existem muitas opções dentro da alimentação viva, assim, é um universo. Nós conseguimos preparar bolos usando essas castanhas. Então, a gente, por exemplo... Vou ensinar mais ou menos como é que seria um bolo. Nós podemos pegar coco fresco, coco seco, rala ele, pode acrescentar um pouquinho de mandioca crua ralada, para não ficar o sabor tão intenso do coco. Então, essa é a base do seu bolo, é como se fosse esse pandeló. Tá. Só que não com a textura do pandeló, claro, né? Que seria uma base para fazer as transformações. Depois você pode fazer um recheio. O coco combina com o quê? Com ameixa. Então, bate a ameixa com abacaxi in natura, coloca ali no meio. Então, ou seja, você tem muito delícia. E para as pessoas comerem, de repente, colocar nos potinhos. Pode servir gelado, que não tem esse bolo gelado, embrulhado. Sim. Seria uma versão para esse bolo gelado, embrulhado. Então, ou seja, é muito fácil de fazer. E eu salivo. Sim, imagina o tanto que é bom isso, Não, e não usa forno e fogão. É muito prático, é muito rápido. Né? Você não tem que passar ali 30 minutos cozinhando e depois espera esfriar para cortar. Não, você faz tudo de uma vez. Maravilhoso. Né? E uma pergunta que eu fiz para a Cleo antes da gente começar a entrevista foi sobre o mel. Se a gente pode colocar mel, se não sendo vegano, né? E ela falou que enfim, não é um alimento que a gente deve se usar, porém com parcimônia, porque é quase um medicamento, né? Sim. Explica para o pessoal um pouquinho disso, Cleo. Então, dentro desse conceito de saudável, é melhor vocês usarem o melado. O melado, pensando nos açúcares, depois eu falo do mel. O açúcar refinado é assim... É um dos 5 venenos, né, que é a farinha, e o açúcar refinado ele é um dos venenos. Ele é extremamente alcalino aqui, mas lá dentro ele é muito ácido. E essa acidez começa a desenvolver processo inflamatório dentro do nosso organismo. Aí depois tem o cristal, a mesma coisa. O demerara é assim, desses processados, é aquele que é um pouquinho menos pior, que ele ainda preserva alguma coisa de nutrientes. Depois vem o mascavo, esse seria o ideal, sempre com parcimônia. Porque os alimentos já são doces, e a gente tem que buscar a doçura também
dentro de nós. Claro. Né? Não nas coisas externas. Então, quando você está bem com você, a tua necessidade desses doces também é menor. Claro, né? com certeza. E aí depois o melado. Então, o melado, ele preserva nutrientes. E aí a gente usa ele um pouquinho para coisas que realmente é necessário adoçar. E por que não usar o mel? O mel ele é um super, mega alimento, que é considerado, inclusive, um medicamento. Então, em casos de alguma patologia, estou super gripado e tal, vai fazer um xarope, aí coloca um pouquinho de mel. Quando a pessoa usa ele diariamente, ela começa a criar uma camada de muco na parede do intestino. E é o intestino que absorve nutrientes. Se existe uma camada de muco ali, como é que o organismo vai absorver esses nutrientes? Putz, Né? Realmente, não tinha pensado nisso. Assim como o leite, né? O leite cria, esses dois alimentos, mas o leite não é alimento. Já o mel pode ser considerado, né? Inclusive um medicamento. Agora, o leite, eu sou super contra o leite. E as escolas, inclusive, ensinam os nutricionistas a saírem dali acreditando nos benefícios do leite. E ele não traz benefício nenhum, principalmente esse de caixinha, aquilo é uma água colorida. Né? Então, tudo que tem ali foi adicionado, o nosso organismo tem dificuldade em absorver. Tudo que é natural, nós fazemos parte da natureza. Então, assim, é buscar esse cálcio na natureza, né? Não nessa coisa que vem dentro de uma caixa, que se você abrir, nenhum bicho vem ali, né? E que dura 2 anos na prateleira. Se a vida é longa na prateleira, para você a vida vai ser curtíssima, sabe? Vai só minando a sua saúde. Gente, é uma aula. É uma aula. Gostou desse vídeo? Então, ó, clica aí no, como chama, na bandeirinha, sei lá o que tem aí no YouTube, que você consegue ver os outros. E eu quero um curso seu, menina. Como eu preciso fazer o aniversário dos meus filhos com docinhos maravilhosos, veganos, super saudáveis. Não, e aí dentro desse conceito, agora, né, saindo dos docinhos que são esses de bolinhas e tal, para a criançada é delicioso, porque as crianças, assim, chega lá na festa, tem balãozinho, tem não sei o quê, mas a criança gosta de botar a mão na massa também. Então, vê quais são as frutas da safra e faz creminho. Então, pega a manga, é um creminho, pega o kiwi, é outro creminho. E aí a criança vai criar ali esculturas com aquilo, sabe? Ela dá depois para o coleguinha dela. Então, acaba sendo uma atividade. Ela vai preparar uma coisa para comer, mega saudável, porque está in natura, né? Foi o minimamente processado, e ainda vai se divertir com os amigos. Não, e faz mais sentido, né, Cléo? A criança se envolver ali. Isso é celebrar, claro. Né? Celebrar a vida. Quando a gente celebra com esses outros doces, aí me desculpem quem celebra com esses outros doces, que são a maioria das pessoas, eu acho que isso não é celebrar a vida, porque isso mina a saúde. Com certeza, Enfim, gente, é isso. A verdade é, né, nua e crua aqui com vocês. Cléo, brigadíssima, adorei nossa conversa. Grata também. E até breve. Pessoal, não se esqueçam aí, assinem o canal do Namu, ativem o sininho. Um beijo e tchau.